Vamos lá. Lamed Gimel Avodá. Vedishur Mizbeach HaPnimi. Quarta linha de baixo para cima. A gente estava falando sobre a ordem dos trabalhos, de acordo com o que ficou Abai, em nome de Abashaú. Vedishur Mizbeach HaPnimi, Kodem Latavat Chamasherot. Eles limpavam as cinzas lá, o carvão do Mizbeach, HaPnimi, o Mizbeach diante do Kodesh, antes de arrumar cinco potinhos de vela da menorá. Maitama falou Gumara qual o motivo. Amarabai falou: Abai, Gumaragmirna, eu aprendi isso dos meus antepassados que aprenderam, que me falaram. Se vará loiadana, eu não sei o porquê. Verava Maraba fala: Keresh Lakish, é como Resh Lakish, da Mara Resh Lakish, en mavrim ela mitzvot. Você não pode passar as mitzvot. E o Mizbeach HaPnimi, você entra no Kodesh, o Mizbeach HaPnimi, o Mizbeach lá de dentro do Kodesh, que é esse quadradinho aqui, 51, ele fica antes de você chegar na menorá. Então, se você está passando, você não pode passar e ir para a menorá antes dele. Então, você tem que acabar o que você tem que fazer nele, depois ir para a menorá. Agora a gente vai trazer a breta que fala que o Mizbeach HaPnimi fica antes. Quando você entra no Kodesh, o Mizbeach pagar a berite, você encontra primeiro o Mizbeach. Detalhe como fala a breta, Shulchan Batzafon Masuk Menakot, eles têm a modo mercha. A mesa ela fica no Tzafon, afastado do Kotel, 2 amot e meio. O Menorá Badarom, o Menorá fica no Darom. Meshucham Menakot tem a modo mercha, também afastado do Kotel, 2 amot e meio. Mizbeach Memutzav Emed Behem Tzemashuk Klapei Chutz Kima. E o Mizbeach ele fica no meio, um pouco para fora. Vendou como ele é a daia. Por que o Mizbeach fica um pouco para fora, não fica no meio dos dois? Que uma describa da menorá vendou Shulchan, já que está escrito que o menorá vai ficar em frente ao Shulchan, Beinan de Hazu Adad, um olha o outro. Quer dizer, você não pode botar nada no meio. Então eles trouxeram o Mizbeach um pouco para fora. Então, já que você encontra o primeiro Mizbeach, você faz primeiro o Mizbeach, depois você chega no menorá. Amará Vashmamina Medereish Lakish Aburi Deratotefta Asur. Falou Rava, disse que falou Rava Lakish, que é numa avenida sobre você não passa as mitzvot, você não pode colocar primeiro, você não pode passar do tefilim do braço para colocar o tefilim da cabeça. Se você botar o tefilim da cabeça primeiro, você passou o braço, você está pulando o mitzvah. Como é que você fala? Miderá Letotef. Tem que ver colocar do braço, você encontra primeiro o braço, depois da cabeça. Depois ele falou o quê? Você acabou de encher o Mizbeach HaPnimi, limpou o Mizbeach lá de dentro, você vai para 5 velas, depois dá uma tamid, depois você joga o sangue do tamid, depois 2 velas. Fala Gamará, Maitama. Por que o Dama Tamid está entre 5 de 2 velas? Fala Gamará, Marabai. O babokar do Shnei Gizreitzim Velotzrichi. Dinuleacha. Você tem lá babokar escrito no passo que está falando sobre as duas lenhas, pedaços de lenha que colocava no Mizbeach que não precisa para eles. Você traz para cá o babokar. Chad Shadai Leatabat Chamesh Nerot, Delik Demei Ledam Tamid. Você aprende que 5 velas você faz antes do Dam Tamid. Chad Shadai Ledam Tamid, Delik Demei Ledam Nerot. Então você coloca para o Dam Tamid que vai ficar antes das 2 velas. Vai explicar. Você coloca antes das 5 velas, porque dele que também vai ficar antes do Damadamid de Achatlata, porque agora essas 5 velas vai ficar com 3 vezes escrito Babokar. 2 foi escrito no Basuk, Babokar, Betivot Anerot. Babokar de manhã, quando você vai ajeitar as velas. E outro mais um Babokar que você trouxe lá do Shnei Gizreitzim. Então ficou com 3 Babokar. Achai, sobre o Damadamid, está escrito 2 vezes. Um que está escrito agora vai ser Chatasé Babokar. Isso aqui é um boker de Damatamid. E o outro boker que você trouxe lá do Shnei Gizreitzim. Vechad Shaider Damatamid. Venig de Meladamat Nerot. Afalgav de Achatrei. Veachatrei. E ele vai ficar na frente das 2 velas que faziam depois. Mesmo que nas 2 agora vão ter 2 baboker. Por quê? Porque Mechaper Adif. Porque aí você vai ver acaparar com o Damatamid é melhor. Então você faz primeiro. Amalei. Arabai falou Arabai. Veima. Chad Shad ele deixou no Mizbeach HaPnimi de Meledam Tamid de Achatlata Veachatrei. Falou Rav Papa para Abai, por que você não fala diferente? Olha, você está falando o seguinte: você vai fazer a Tavat Chamesh Nerot, porque aqui tem 3 vezes escrito Babokar.
Tá bom. No Dama Tamid tem duas vezes escrito baboker, então 3 ganhando 2. Perfeito. Depois você tem a Tavat Steinerot, que você conserta lá, você ajeita as duas velas. Porque está escrito duas vezes, espera aí, 3, 2, 2. Falou na Babá e vem, mas vamos falar diferente. Vamos falar que o Dishun Mizbech Apnimi, você limpar o Mizbech lá de dentro, tem que ser antes do Dama Tamid. Porque está escrito 3 vezes Baboca. Ve'achatrei, no Dama Tamid está escrito 2 vezes. Ve'chad ele Dama Tamid, de Nikdum Milatavat Chamesh Nerot, de Afalgav, de Achatrei, Ve'achatrei, Ve'chaperadif. Sabe o que você faz? Ao invés de você trazer o Baboca do Shnei Gizreitzim pro Atavat Chamesh Nerot, você traz para quê? Você traz para o Dishun Mizbech Apnimi. E aí? Leva um baboker do Shnei Gizreitzim para o Dishun Mizbech Apnimi, para limpar o Mizbech de dentro. Um baboker para o Dam Tamid. E agora você vai ficar tudo com 2. Você vai ter 2 para o Dam Tamid, 2 para o Atavat Chamesh Nerot, 2 para o Atavat Shtei Nerot. Você fala, peraí, já que você tem Dam Tamid com 2 e Atavat Chamesh Nerot com 2, Kaparadi, foi melhor você fazer Kapará. Faz Dama Tamid antes da Tavat Chamesh Nerot. Fala, Gamaraim Ken, Afsuki Bemai Mafsakat Leu. Como é que você vai, o que você vai colocar no meio entre as 5 velas e as 2 velas? Fala, Gamaraim isso aqui só seria bom para Resh Lakish, que fala, por que você faz, ajeita 5 velas, depois para e ajeita 2, que dele é Argish, Kolazarakulá. Para você, para o Kohen sentir, quer dizer, andar, quer dizer, sentir toda a Azará. Todo mundo vê, olha, estão fazendo agora, estão ajeitando as velas da menorá. Faz 5, depois para outra, e depois tem que voltar, faz de novo, tudo bem, opa, agora está ajeitando a vela da menorá. Então, se for para que fala que o motivo é só esse, você pode parar sem nada no meio, você fala para ele, faz 5 velas. Dá a voltinha, volta para fazer 2 velas, e não precisa ter Dama Tamid no meio. Chaper, então estaria bom o que você falou, a Brava Papa. Agora, ela era Rabi Yochanan, de Amar Baboker, Chala que eu lixo de Picarim. Rabi Yochanan que fala que está escrito na menorá Baboker, 2 vezes, para que para falar Chamesh Nerot, Baboker, depois 2 Nerot, Baboker, são 2 Boker diferentes, tem que separar eles com alguma coisa. Mas, cara, como é que você vai explicar que você vai falar para não botar nada no meio? A maneira vindo na baixa, aí baboca de etzim, mimiatar. Falou a vinda para baixo, olha só. Esse baboca que está falando no Shnei Gizreitzim, as 2 pedaços de lenha que está trazendo no Mizbech, quem falou que ele dá mais para você ficar botando um para o Dam Tamid, para ele ter 2, um para. Quem falou? Aí ele é goofy, você precisa disso para ele próprio. O que é de Kamarachmana tem que demarachash, tem a Shurikdoret. Que ele falou na Torá baboca para quê? Para falar que Shnei Gizreitzim, esses 2 pedaços de lenha, é antes do Marachash Neshek Doret, é antes de eles ajeitarem a fogueira lá para o Ktoret. Quer dizer, antes de ajeitarem a fogueira no Mizbech lá de dentro. Você coloca a primeira lenha lá fora, depois lá dentro. Amalei velav milkimna. Falou Gumará, a gente já viu lá para trás, no da Filamento Gimel Amudalha, fica o quê? A leia está escrito Veló al Chabertá, Mikral Deita la Chabertá, está escrito ver a leia Kohenetzim, sobre ela, sobre o Mizbech lá de fora, e não sobre o Mizbech lá de dentro. Então a gente já viu que a gente aprende que primeiro o Mizbech lá de fora coloca os Shnei Gizreitzim, e depois bota as lenhas de dentro da onde? Desce a leia, então você não precisa do baboker. Fala Gamara, mas na de Avid Atavat Chamesh Nerot Bereisha, na Avid Atavat Shtei Nerot Bereisha. Fala Gamara, olha só, então tá bom. Daqui a gente viu que a gente não precisa, então realmente esse baboker fica para mexer, tá bom. Agora todo mundo concorda que você faz Atavat Chamesh Nerot depois Atavat Shtei Nerot. Por quê? Por que não faz 2 depois 5? Por que faz 5 depois 2? Quem manda a Adchile veio a Avidruba. Então fala Gamara, olha, já que você começou, está começando agora, faz o máximo que você pode. Na verdade, por que você não faz 6? E deixa só uma para depois? Tá bom, tá escrito baboca para diferenciar, para falar que tem que fazer em dois momentos. Faz o máximo que você pode, faz 6, deixa só uma para depois. Não.
A marcra betivoi tanerot yaktirena. Tanerot está no plural. O mínimo de plural é 2. Venerot porque também está. Então tem que ser no mínimo 2. Então já viu porque que a Tavat Hamesh Nerot, Damatamid e a Tavat Shtenirot. Depois da Tavat Shtenirot, o que vinha? A Tavat Shtenirot Kodemet de Ktoret. Logo depois vem o Ktoret, o incenso. Que colocavam em cima do Mizbeach, lá de dentro do Kodesh. Temar Kra, Betivoi Tanerot, Ve'adar Yaktirena. Está escrito, você vai ajeitar as Nerot, depois é a Yaktirena de Ktoret. Então, é a Ktoret depois. O Ktoret vem antes do Evarim, antes de você trazer os órgãos do Korban Tamid, que ia para o Mizbeach lá de fora, queimava no Mizbeach lá de fora. Detalhe fala Braita, Yukdam davar shnemar bo baboker baboker, davar shnemar bo ela boker echad bilvad. Você tem que trazer primeiro uma coisa que está escrito baboker, que é o Ktoret, antes de uma coisa que está escrito só um boker, que é os órgãos do Korban Tamid, de manhã. Vevarim na Minchá, primeiro tem que ser os órgãos, depois trazer Minchá, a farinha. Detalhe, a Minayin Shaloi Davar Kodinat Tamid Shachar. Quando a gente vê, da onde sabe que não pode ter nada queimado do Mizbeach lá de fora antes dos órgãos do Tamid de manhã, Tabulomar, Vearach Alea Olá. Damarava Haolá, Ri Olá Rishonah. Isso está escrito Haolá com rei. É Aolá, é aquela Olá primeiro é Tamid de manhã. O Minchá lá Chavitin, primeiro vem Minchá, depois Chavitin. Minchá seria a farinha, Chavitin já seria a farinha no azeite do Kohen Gadol. Olá, o Minchá, está escrito no Pasuk, Leakri Vishel Hashem Olá, o Minchá, Zevach Unsachim Dvarem Yomó. Então primeiro tem que ser logo depois de Olá, Minchá, e já que vai Chavitin, Unsachim Shum Minchá. E entre o Chavitin, desculpa, e depois do Chavitin, porque o Chavitin também é chamado de Minchá. Da Chavitin Unsachim, depois do Chavitin vem para o Nisuch Hayayin. Já que o Chavitin também é chamado de Minchá, então ele é feito logo depois de Minchá. Logo depois vem o Nisuch Hayayin. O Nisachim e Musafim, logo depois do Nisachim vai para o Korban Musaf, se tiver Musaf, por exemplo, Shabbat. Zevach Nisachim. Por que logo depois? Por que a gente não coloca o Nisuch Hayayin depois? Por que o Nisuch Hayayin vai logo depois? Porque está escrito Zevach Korban, o Nisachim e o seu Nisuch Hayayin. Então o Nisuch Hayayin tem que vir junto com o Korban, e só depois o outro Korban e o Korban Musaf. O Musafim é Vazechin, e depois vem o Musaf, depois do Musaf, depois de fazer o Korban Musaf, por exemplo, Shabbat, aí você faz aqueles Vazechim que estão na Shulchan, aqueles incensos que ficavam, aqueles potinhos que ficavam no Shulchan na semana toda, depois você traz só depois do Korban Musaf. Fala, Gamara, Beatan é Vazechim quando o Musaf. Tem outra trabalho que tem que falar o contrário, que o Vazechim vem antes do Musaf. Amarabai, Mistabra, que é Mademar Musafim, quando me Vazechim lá, me amar do Baboker. Fala, Gamara, falou Abai, é bom você falar que o Musaf é antes do Vazechim, porque está escrito do Pasuk Baboker. Você fala que ele é Akdim, você fala que é para antecipar. A Hanami, aqui também está escrito sobre Bazechim, Beyom HaShabbat. Então, Baboker é para adiantar. Beyom é o que? Leacher. É para você deixar um pouco para depois. Então, por isso que Bazechim é depois do Korban Musaf. Mas estava demanda de amar Bazechim contra o Musafim. E qual o motivo da Braita que falou que o Bazechim seria antes do Musafim? Gamar, Chuká Mechavetin. Porque ele aprendeu Chuká de Chavetin. Está escrito aqui Chuká, está escrito ali Chuká. Então ele vem depois de Chavitin. Ele seria antes Musaf. E Meatam Gamar Ligmera Kula Milita Meatam. Se fosse para você aprender Vazera Shavá, você aprenderia tudo dele. E não só que ele é depois de Vazechim. Gamar Leachahad e Beyom Leacher. Desculpa. Se você fosse aprender o Vazera Shavá, você colocaria isso quando? Logo depois de Chavitin. Logo depois de Chavitin, a gente fica no Nesachim, Nisuch Hayayin. Chavitin, Minchá, Chavitin, Nesachim, Musaf e Chavitin. Musaf e Vazechim. Certo? Aí você fala, olha, Vazechim, você tem um Chuká, para aprender da onde dos Chavitin. Peraí. Então você bota logo depois de Chavitin? Por que logo depois de Chavitin é Nesachim? Se você aprender o Gezerah Shabbat, você colocava ele logo depois do Chavitin. Por isso que tem também Beyom Leacher, para te botar para depois. Depois, pelo menos, Nesachim. Então seria Nesachim, Chavitin, Minchá, Chavitin, Nesachim, de acordo com a Braita, de acordo com essa outra Braita,
Aqui entraria Bazechim e depois Musaf. De acordo com o Acabai, falou o nome de Abba Shaul, primeiro Musaf, depois Bazechim. Ktoret shel shachar eta kreva ben dam levarim. Depois que a gente acabou lá a braita do Abai, a gente viu na Mishnah que o Ktoret de manhã, ele vinha entre Damatamid e Evarim, e os órgãos que eles traziam. Vinha o Ktoret. Fala com Madi, de acordo com quem vai nessa nossa Mishnah que falou agora. E Rabanan, se você falar que era Rabanan ben dam lemerot, se for Rabanan que a gente viu lá no Daf Tetvav Amud Aleph, que eles entram Atavat Chamesh Nerot e Atavat Shte Nerot era o que tinha Ktoret, então ele vem aqui entre o Dam e Nerot. O Ktoret ele vem entre o Dam, Tamid e as Nerot, Mibaile. E não o Ktoret entre o Dam e Evarim, entre o Dam e Nerot. Veio Abba Shaul, se for Abba Shaul ben Nerot, Levarim. O Ktoret de manhã seria entre as Nerot e os Evarim, mas depois da segunda Nerot. Depois da Nerot das duas, né? 5, Dam Tamid, 2 e Ktoret. Então entre Nerot e Evarim. Então nunca vai ser entre Dam e Evarim. Fala como Rabanan, é sempre, você está falando como Rabanan, o Bessidra Lokamari, não está falando do ceder exato, ele está falando, olha, o Ktoret é depois do Dam, alguns depois, e antes do Evarim, alguns antes não interessa, não está falando entre exato. Tá bom, a gente viu o Veshil Ben Arbaim, mas dá Krevá Ben Evarim, Lensachim. O Ktoret de tarde, ele era entre os Evarim do Tamid de tarde, entre os órgãos que queimavam no Mizbeach do Tamid de tarde, entre no Suchayain do Tamid de tarde. Botava lá no meio o Ktoret do Tamid de tarde. Fala com Marabi Nahanemire, de onde sabe isso? Marabi Yochanan, tem Marakrata, escrito no Pasuk, que Minchat Aboker Hanuskot Ase, Ma Minchat Aboker Ktoret Kodem Lensachim, Afkan Ktoret Kodem Lensachim, que Minchat Aboker você vai fazer o Hanuskot. Igual o Minchat Aboker você vai fazer o Nisuchayain de tarde. Então, do mesmo jeito que Minchat Aboker, o Ktoret é antes do Tamid de manhã. Então, aqui também, Afkan Ktoret Kodem Lensachim. Aqui também o Ktoret vai ser antes do Nisuchayain de tarde. E Maleala do Ktoret Kodem Levarim, Afkan Ktoret Kodem Levarim. Se for assim, o Ktoret lá também é antes do Levarim. Aqui o Ktoret deveria ser depois, aqui o Ktoret deveria ser antes do Levarim também. Peraí, fala agora, Miktiv que Everei a boca. Quem falou que é como Avarim? Quem falou que o órgão de manhã é como o órgão de tarde? Quem falou que o órgão tem que ser queimado na mesma ordem? A gente falou que é Minchat a boca que tive. Minchat a boca falou que Everei a boca. Então, Minchat de manhã vai ser igual ao Minchat de tarde, vai ser igual. Minchat de tarde vai ser igual ao Minchat de manhã, mas não os órgãos vão ser iguais, na mesma ordem queimados. Está na Rabana, ele falou a Braita, Veniskor Evita Rin, e o Nisuchayain dele era quanto? Evita Rin, um quarto de Rin. Essa é a medida, Ilmad Shel Shacharit Mishel Arvit. Você aprende que a obrigação de fazer Minchai Nesachim do Korban de manhã, do Korban de tarde. Rebbe Omer, Arvit Mishel Shacharit. Rebbe fala que é o contrário. O de tarde que você aprende o de manhã. Bishra Rabanan, tá bom? Rabanan Hai Betamid Shel Ben Arbaim Miktiv. Porque esse Veniskor Evit está escrito sobre. Quando, logo depois falou do Tamid Ben Arbaim, Tamid de tarde. Então você aprende do de tarde nesse 40 anos. De manhã, era Rebbe Maitab. Agora para Rebbe que fala que aprende de manhã para de tarde, qual o motivo? Amara Barula, falou Barula, Marakrat, Pasuk, Lakev Esaechad. Beniskor Evitain, Lakev Esaechad, está escrito. Beniskor Evitain, tá bom que está escrito depois também de tarde, mas está escrito Lakev Esaechad. Qual o Lakev Esaechad? Esse é o Keves que está falando. Qual é o Keves que está falando que é o quer dizer, qual é o cordeirinho que está falando que é um? A Veomer exatamente o Shachar, exatamente de manhã, está Keves Saechad, Keves Saechad, Keves Saechad, os dois são de manhã, por isso que a Rebbe fala que você aprende de manhã para de tarde, não de tarde para manhã. Verabanan Maechad, esse Rabanan que vai falar para que tem esse errado, meio Chat Bedron, o especial do teu rebanho. Verebe, da onde Rebbe vai explicar, vai falar que é o especial do teu rebanho, está escrito no Pasuk, o Mivchar Nidrechem. O Mivchar é o que você escolher do seu Neder e tal, tem que ser do especial. Verabanan, Chad Bechová, Chad Ben Nidavá, Utzlich. Rabanan fala que, olha, esse que é Vesechad é Chová, Korbanot são obrigados, você também tem que escolher do teu especial do rebanho. E o outro, Mivchar Nidrechem, são dos Korbanot Neder, os Korbanot são Nidavá. Então, de presente também precisa ser o melhor do seu rebanho. A gente viu na Mishnah, e Maiá Kohen Gadol Zaken Oris, se o Kohen Gadol fosse ancião,
ou fresco. A gente falou o quê? Mechamin lo chamin matnet lo chatzonim. Pela linguagem da Mishnah, parece que você esquenta a água quente e joga na água fria. Mas a Mishnah ela já se antecipa e traz também o que fala na Braita da Gemara. Você esquenta um pedaço de ferro e joga na água fria. Esquenta um pedaço de ferro não é mechamin lo chamin. Mechamin lo chamin você esquenta a água. A gente vai trazer agora a Braita que fala você esquenta um pedaço de ferro e joga aqui dentro. Fala a Braita. Tânia Amara Biuda. Achashiosh era Brazela e o mechamin meravim kipur. Eles esquentavam esses ferros antes de Yom Kippur. O Madelila do Hatsunen que deixa e quando em Yom Kippur jogavam isso, colocavam isso dentro da água fria para esquentar a água fria. Falavam, maravilha, peraí, você pegou um ferro que está esquentando, jogou na água fria, você endureceu o ferro. Endureceu o ferro pode ser considerado um trabalho de Metzaref. Você agora acabou, você fez acabou o trabalho de fazer o ferro. Não chegou a esquentar tanto para você chegar nesse tziruf. Não chegou a isso. A Baia Marabai falou, não, a filha tem mais chegueira, mesmo você falar que chegou no tziruf, dá vários chamitos de cavalo mutado. Isso aqui é uma coisa que você não tem que cavar. Você está colocando isso para esquentar a água, não para acabar de fazer o ferro. Você não tem que cavar ele de cabelo mutado. Fala, o minha Marabai, quem falou que a Baia falou assim, Viatânia, Bessara Lató, no oitavo dia você tem que cortar a Bessara Lató, tem que cortar, fazer o Brit Milá. A filha como se chama Baheret e a Kotz. Diferente do Rabbi Yoshaya. O Rabbi Yoshaya fala, mesmo que se na orlá agora, se o prepúcio tiver Baheret, algum tipo de tzarat, mesmo que é proibido você cortar qualquer tzarat da sua pele, essa aqui que está na orlá você pode cortar. Por quê? Perguntou na Braita, para que você precisa de um passu? Para você falar Bessar Lató, imóvel Bessar Lató, mesmo que tiver Baheret. Para que você precisa de um passu? Você está cortando por quê? Cortando para tirar o lá, não é para tirar a tzarat. Então, o davar sempre fica vendo, para que você precisa do passu? De Amarabai, ele era a biuda, de Amar, davar sempre fica vendo, Assur. Falou, Abai, isso aqui é para a biuda. Para a biuda que fala que davar sempre fica vendo é proibido, porque no fundo você está fazendo. Então você precisa de um passuca aqui, para falar que justo aqui você pode fazer, mesmo sendo davar sempre fica vendo, que para ele é proibido. Aqui você pode fazer, porque tem um passuca para falar, para liberar. Então não é tão simples que davar sempre fica vendo é mutar. Como é que a gente fala que aqui no nosso caso de você esquentar o ferro, colocar na água, davar sempre fica vendo é mutar? Hanemilei bechol Torah valacha seruf dravadani. Isso que está falando que Rebbe fala que davar sempre fica vendo é assur, é quando o problema é de oraita. Mas aqui esse seruf é só de rabanan. Aqui é um seruf de rabanan. Esquentar a água não é um trabalho, não. Que é? Ele esquentava antes do Kippur. Deixava lá no fogo. Ferro também? Ferro também, deixava lá no fogo antes do Kippur. E o Kippur só colocava na água fria. Mas o ferro acho que funciona menos, né? Que é? O ferro deve funcionar menos. Esquentar menos, você acha? É porque não mistura com a água toda. Ferro na água quente, na água fria, você esquenta menos? Pode ser. Depende de quão fria, né? Porque a água quente mesmo, ela mistura na outra água. Vamos lá, Mishnah. Eviu lebei da Baravá. Depois que acabou o trabalho do Korban Tamid, traziam ele para o Kohen Gadol Beit HaParavá. Beit HaParavá, de novo, é esse aqui, 27. Traziam ele para o Beit HaParavá. O que ele fazia? O Bacol da Shekara, dentro do código da Zará. Pershus Sardim Shelebuts colocavam lá a cortina, quer dizer, aquele pedaço de linho, Benor e Vená, para separar entre ele e o povo. Sniut. Que deixa da Veraglav, o Fachat. Ele fazia que do Shadai Veraglav, lavava bem a mão e tirava a roupa dele, que é a roupa de ouro. Rabi Meir fala ao contrário, Fachat, que deixa da Veraglav. Ele tirava a roupa primeiro e depois fazia que do Shadai Veraglav. Yarat Betavala lava de Stapag. Ele desceu para fazer o mikve, fez o mikve, subiu e se enxugou do mikve. Ele viu o lobby de lavando, trouxeram para ele a roupa de linho branco.
Lavash, ele vestia, que deixa da Vraglav. E depois ele lavava o pé e a mão, que ele traz a roupa branca, depois que tu já está em Vraglav. Bashachar, na manhã de Yom Kippur, quando o Kohen Gadol fazia a maior parte do trabalho, depois dessa segunda tefilá, aí ela veste plusim, ele vestia a roupa que era plusim. Plusim era uma roupa que vinha do Egito, Shnei Masar Mané, que ela valia 12 mané, que era o equivalente a 1.200 zuz, que não sei quanto vale hoje. Depois a gente traz as tabelas. Ben Arbaim, quando o Kohen voltava do Kodesh Kodashim, que ele tirava a pá do Kodesh Kodashim, depois da quarta vez que ele fazia a Tvilá, ele vestia a roupa que era Niduin, que era feita onde? Em Cush. Que essa valia 800 zuz. Outro era 1.200 zuz. Agora é 800 zuz. Divrei Rabi Meir. Vachayim omrim, Bashachar היה לובש של 18 מנה, ו40 של 12 מנה. E Ramim falou não, ao contrário. De manhã ele vestia a de 18 mané, é isso mesmo, 18 mané, e não 12. E de tarde ele vestia de 12 e não a de 8. A Kol Shloshim mané, e o total seria o quê? 30 mané, 18 mais 12. Elo Michel Tzibur, esses 30 mané era o que comprava do Tzibur. 18 de mané aqui, 12 de mané lá. Mas, Veim Ratzah, se o Kohen Gadol quisesse Leosif, quisesse aumentar sobre esses 30 mané, Mosif Mishalom. Aí ele aumentava com o dinheiro dele. Se ele quer comprar alguma coisa mais cara, ele podia comprar, mas aí tinha que ser com o dinheiro dele. Exato.